Já começo falando que os recentes acenos do Planalto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, têm motivado aliados a pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a adotar uma postura mais combativa em relação ao governo. A avaliação de parlamentares é que a conduta de Pacheco não ajuda na interlocução dos senadores, que, na prática, querem mais benefícios para entregar apoio. Entre as queixas está a estratégia do presidente do Senado de não marcar a sessão que analisa os vetos presidenciais nas emendas de comissão, enquanto a base do governo não conseguiu um acordo. Em outro sinal de aproximação, Lula e Pacheco devem se reunir no Alvorada na próxima semana. Ô, Alan Gani, diga. A gente comentou essa semana aqui e até cantou, é uma ciumeira atrás da outra, né? E agora os senadores estão cobrando aí, ó, negocia melhor, a gente tem que valer mais caro, tá muito barato. E esse encontro deve aumentar ou diminuir essa precificação, hein, Alan Gani? Pois é, eu acredito que aumente aí a precificação, faz mais preço, né, Evandro? E a gente viu essa novela mexicana, cheia de ciúmes, acontecer exatamente no ano passado, né? Com aquela ênfase do presidente Lula em cima de Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, com o jogo em relação à troca ministerial, né? Ministério dos Esportes, também de portos e aeroportos, a liberação de emendas, e o Senado ficou de lado, escanteado, né? E aí o que aconteceu? O Rodrigo Pacheco, naquela ocasião, toma as frentes ali. Há um trabalho para não votar algumas matérias, oferecer resistência ao governo. Inclusive, também, o senador Rodrigo Pacheco dá andamento a uma PEC que limita os poderes do Supremo. De alguma forma, limitar os poderes do Supremo também acaba prejudicando o governo, dado que existe ali um alinhamento talvez orgânico entre Supremo e governo, né? Então, pode ser que isso novamente se repita, embora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tenha uma boa relação com o presidente Lula, mas também tem interesses conflitantes, né? Dado que ele quer ser governador de Minas Gerais. E aí, Fábio Piperno, como é que você avalia esse debate entre Câmara, Senado e o presidente da República e esse puxa-puxa de corda para cá e para lá em troca de mais emendas ou mais favores? Então, num jogo de futebol, às vezes você tem uma situação em que há um conflito entre dois, há um encontro, né, um embate entre dois jogadores, mas não necessariamente algo faltoso, é briga por espaço. E é muito difícil, às vezes, delimitar isso, quem é que tem razão, quem é que não tem. A gente tem dois estilos aí muito antagônicos, né? O presidente da Câmara, muito mais, eu diria, estridente, eu chamaria de o buliçoso Arthur Lira, contra até certo ponto, fleumático Rodrigo Pacheco, né? Mais suave, às vezes, muito mais diplomático. Agora, é evidente também que nos últimos tempos, as reivindicações do Arthur Lira, elas ganharam mais ressonância. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. E aí, as aparências políticas, às vezes, elas enganam muito. Rodrigo Pacheco sempre foi tido como alguém muito mais próximo do presidente Lula, o que de fato é verdade. Porém, o Rodrigo Pacheco, ele quer votar algumas coisas, ele quer colocar em discussão alguns temas, e já colocou outros, que talvez preocupem muito mais o Planalto e o Judiciário do que aquilo que o Arthur Lira tem feito. O Arthur Lira joga um jogo muito explícito, ou seja, eu quero o dinheiro. Dinheiro, nós temos que ter um calendário aí para liberação de verbas. Vocês não estão pagando a emenda direito. Vocês não estão pagando, tem restos a pagar desde não sei quando, o governo promete, não paga e tal. Tudo isso já foi dito, inclusive no já famoso discurso dele de abertura dos trabalhos legislativos há pouco. O Rodrigo Pacheco, né, com o seu estilo mais refinado, ele fala em acabar com reeleição,
diminuir, encurtar o tempo de mandato dos ministros do STF. Então, na verdade, essas pautas, elas acabam sendo muito mais impactantes, não só para o governo, mas para a nação, né, para o próprio funcionamento das instituições, do que se toma lá da cá do Arthur Lira. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Boa tarde de novo, a nossa querida audiência. Dá a sensação dessa novela mexicana que aparece o Rodrigo Otávio falando com Luiz Ignácio e com Arthur César. Porque nas novelas mexicanas tem sempre os dois nomes, né? Luiz Fernando. Sempre tem os dois nomes. Então o Rodrigo Otávio fala: eu estou ficando com as migalhas, porque eu estava esperando o presidente do Senado ser um candidato cotado para ocupar um lugar no Supremo Tribunal Federal, o que não foi. Agora ficou com a possibilidade de ser candidato a governador em Minas Gerais. Vamos ver. Então dá a sensação, e concordo com o que o Piperno disse, é muito mais enfático a pauta que está sendo colocada no Senado, contrariamente ao que está sendo colocado em deputados, mas dá a sensação de um Rodrigo Pacheco murista, de tentar acompanhar um pouco, pelo menos no discurso ao presidente Lula, e por outro lado manter aceno, como disse o nosso gráfico, a oposição. Não dá para ficar bem com os dois. Em algum momento ele vai ter que definir se está mais perto de um e mais perto do outro. Pela pauta, hoje dá a sensação de estar mais perto da oposição, ou talvez seja uma estratégia como para mostrar um plano de ação que possibilite que o Executivo esteja dizendo: ok, tudo bem, então vamos negociar, vem aqui Rodrigo Otávio e vamos sentar para ver o que a gente consegue. Ô Luiz Felipe Dávila, nessas relações, dá para se manter em cima do muro, dá para agradar um pouquinho aqui, acenar um pouquinho ali, ou o Rodrigo Pacheco em algum momento vai ter de escolher um lado para, inclusive, pesar mais ou menos a mão nas cobranças para o governo? Olha, eu vou usar uma analogia do futebol que o Piperno está dizendo. O Rodrigo Pacheco é o pipoqueiro, é o cara que não quer entrar em dividida. E isso é um problema, porque os liderados ficam olhando pro líder e falam: opa, quando vai pro confronto não quer saber, pipoca, pula fora, não quer entrar, não quer dividir a bola. E essa divisão o que é? É entre ser o líder do Senado, portanto, acompanhar o interesse dos senadores, e, por outro lado, agradar o governo, porque isso interessa a pauta do Rodrigo Pacheco, mas não necessariamente do Senado e dos senadores. É o Rodrigo Pacheco querendo fazer o seu head aí para ser candidato a governo em Minas Gerais. Então, ele está numa situação que ele não consegue fazer o papel de líder. O que o líder tem que fazer? O líder tem que, nesse sentido, proteger e defender o interesse dos seus liderados, que na verdade é o Senado. Então, qual é a percepção que os senadores passam a ter? Que eles vão perdendo relevância nesse jogo político, e a relevância vai ficando cada vez mais na mão do presidente da Câmara. Porque o presidente da Câmara não só é uma pessoa enfática, que defende sim os interesses ali da Câmara e dos deputados, mas o seu partido, o PP, é uma coisa interessante. É o partido que tem... ele está com o pé no governo, mas ele está com muito mais o pé na oposição. Como o Ciro Nogueira sempre se coloca muito contra o Lula. Então, assim, tem muito mais credibilidade ali, não só o discurso duro, a ameaça, como fazer ao não cumprir o acordo, ele ir para cima e aprovar pautas que não é do interesse do governo. Então, o Rodrigo Pacheco não tem isso na mão. Eu vejo que essa situação pode deixar o Senado chateado, não só por causa de não receber emendas, tal, mas muito mais por perder relevância novamente para a Câmara, como aconteceu no passado. Ô Piperno, você vê Rodrigo Pacheco como esse pipoqueiro aqui que o Luiz Felipe Dávila acabou de mencionar? Ele respira e vai. Não, é que o Rodrigo Pacheco, ele não gosta, ele definitivamente é alguém que não gosta desse tipo de embate. Mas eu também, eu presto muita atenção na movimentação dele, porque ele é o adversário, ele é o rival que eu não gostaria de ter. Porque ele é suave, né, na forma de conduta, na forma de agir, como eu disse, até bastante diplomático e tal. Mas o Rodrigo Pacheco, na verdade, é quem defende as pautas que podem ser mais, eu diria que podem provocar mais rupturas. Agora, isso não quer dizer que ele vai defender, e nisso eu concordo com o Dávila, ele não é
digamos, a liderança que está lá de peito aberto para defender o varejo reivindicado pelos seus liderados. Ou seja, ele não vai brigar para arrumar um cargo lá para alguém, ele não vai brigar para falar mais alto que a Câmara. Não é definitivamente o estilo dele. Mas ele se articula em coisa grande. Quando a gente mira o Rodrigo Pacheco, a gente hoje pensa em, por exemplo, governo de Minas. A gente pensa em mexer, por exemplo, nos mandatos dos ministros do STF, acabar com reeleição para cargos executivos, ou seja, é só coisa grande. O Rodrigo Pacheco me dá a impressão de ser alguém que tem um pouco de aversão a lidar com o varejo. E é óbvio que o varejo também faz parte da atividade dele, de qualquer outro político. Mas isso me parece que não seja muito a praia dele. Veja só, vou dar um exemplo aqui. Qual é a matéria que agora ele está defendendo? Nós vamos provavelmente tratar dessa PEC, da PEC da remuneração, que exclui os municípios. Por quê? Porque é uma gritaria geral que não pode deixar os municípios fora disso, porque os municípios estão com um enorme problema de caixa. Aí ele entra e é enfático na defesa disso, porque não tem divisão. Agora, matéria que tem divisão, ele corre da divisão e se esconde atrás da diplomacia, como disse o Piperno. Mas isso acaba passando esse sentido de que o Senado não joga tão forte quanto a Câmara quando tem que peitar o governo. E isso é, sim, um problema para os senadores que, evidentemente, não querem esse adesismo do Senado ao governo federal.